No interior árido do Piauí, onde o sol castiga a terra seca e as histórias se misturam entre realidade e lenda, nasceu José Francisco da Silva, conhecido por todos como Zeca do Facão. Era o ano de 1895, numa pequena fazenda próxima à cidade de Floriano, quando veio ao mundo aquele que se tornaria uma das figuras mais controversas da história piauiense. Zeca cresceu numa família de trabalhadores rurais. Seu pai, Antônio da Silva, era vaqueiro de uma grande propriedade, e sua mãe, Maria José, cuidava da casa e dos 7 filhos que teve. Zeca era o terceiro filho, um menino de olhos claros e cabelos castanhos, que desde pequeno mostrava uma personalidade forte e determinada. A infância de Zeca foi marcada pelas dificuldades típicas do sertão nordestino do final do século XIX. A família vivia numa pequena casa de taipa, com apenas 2 cômodos, onde todos se apertavam. O menino aprendeu cedo a trabalhar na lida com o gado, acompanhando o pai desde os 8 anos de idade pelas fazendas da região. Foi ainda na adolescência que Zeca teve seu primeiro contato com as armas brancas. Aos 14 anos, ganhou de presente de seu avô materno um facão bem afiado, ferramenta essencial para qualquer sertanejo. O velho dizia que todo homem precisava saber se defender e ensinou ao neto os segredos do manuseio da lâmina. O jovem Zeca demonstrava uma habilidade natural, impressionante com o facão. Em poucos meses, já cortava a vegetação da caatinga com precisão cirúrgica e se defendia de animais perigosos com uma destreza que chamava a atenção de todos ao redor. Os outros vaqueiros da região começaram a comentar sobre o talento especial do rapaz. Aos 16 anos, Zeca viveu o primeiro grande trauma de sua vida. Durante uma seca terrível que assolou a região, sua família perdeu quase tudo. O gado morreu, as plantações secaram e eles foram obrigados a abandonar a fazenda onde viviam. Foi nesse período difícil que o temperamento de Zeca começou a mudar. A família se mudou para uma região ainda mais isolada, próxima à divisa com o Ceará. Lá, Zeca passou a trabalhar como guia para viajantes que atravessavam o sertão. Era um trabalho perigoso, pois a região era conhecida pelos ataques de cangaceiros e bandidos que assaltavam os viajantes desprotegidos. Foi durante uma dessas viagens, quando Zeca tinha 18 anos, que aconteceu o primeiro incidente que mudaria sua vida para sempre. Um grupo de bandidos atacou a comitiva que ele estava guiando. Eram 5 homens armados que exigiam todo o dinheiro e os pertences dos viajantes. Zeca, armado apenas com seu facão, decidiu enfrentar os atacantes. Em poucos minutos, numa luta que os sobreviventes descreveram como coisa de outro mundo, o jovem conseguiu afugentar todo o grupo, deixando 2 bandidos feridos. A notícia do feito se espalhou rapidamente pela região. A partir daquele dia, a fama de Zeca do Facão começou a crescer. As pessoas passaram a procurá-lo para proteger suas propriedades e escoltar suas viagens. O jovem descobriu que tinha um talento natural para a luta e que poderia ganhar a vida usando suas habilidades com as armas brancas. Aos 20 anos, Zeca já era conhecido em toda a região como um homem de coragem e habilidade incomparáveis. Sempre carregava consigo seu facão preferido e uma foice bem afiada, ferramentas que se tornaram suas marcas registradas. Ele dizia que não precisava de armas de fogo, pois suas lâminas eram mais certeiras e silenciosas. O jovem começou a trabalhar como capanga para grandes fazendeiros da região, resolvendo conflitos de terra e protegendo propriedades de invasores. Era um trabalho bem pago, mas que o colocava constantemente em situações de perigo e confronto. Durante esse período, Zeca desenvolveu sua própria filosofia de vida. Ele acreditava que no sertão só havia espaço para os fortes e que cada homem precisava saber se defender.
Dizia sempre que não procurava briga com ninguém, mas que também não fugia quando era provocado. A reputação de Zeca crescia a cada dia. As histórias sobre suas façanhas se espalhavam de boca em boca pelas feiras e mercados da região. Alguns o viam como um herói que protegia os mais fracos, enquanto outros o consideravam um homem perigoso que devia ser evitado. Aos 22 anos, Zeca se casou com Luísa, uma jovem de 18 anos, filha de um pequeno comerciante de Floriano. O casamento foi celebrado na igreja local, com uma festa que durou 3 dias. Luísa era uma mulher bonita e corajosa, que não se intimidava com a fama do marido. O casal se instalou numa pequena propriedade que Zeca havia comprado com o dinheiro ganho em seus trabalhos. Lá, eles começaram a criar gado e plantar milho e feijão. Por um tempo, parecia que Zeca havia encontrado a paz e se afastado da vida de confrontos. A paz na vida de Zeca, do Facão, durou apenas 2 anos. Em 1919, quando ele completava 24 anos, uma série de eventos mudaria definitivamente o rumo de sua história e o transformaria no homem mais temido de todo o Piauí. Tudo começou com uma disputa de terras envolvendo a propriedade vizinha, a de Zeca. Um fazendeiro poderoso da região, Coronel Sebastião Mendes, alegava que parte das terras de Zeca havia sido comprada ilegalmente. O coronel tinha influência política e conseguiu o apoio do delegado local para tentar tomar as terras à força. Zeca tentou resolver a questão pela via legal, procurando um advogado na cidade. Porém, descobriu que todos os profissionais da região tinham medo de enfrentar o coronel Mendes. Foi então que ele percebeu que teria que resolver o problema usando seus próprios métodos. A primeira confrontação aconteceu numa manhã de setembro. 5 capangas do coronel chegaram à propriedade de Zeca, exigindo que ele saísse das terras imediatamente. Zeca, armado com seu facão e a foice, enfrentou sozinho os 5 homens. O confronto foi rápido e decisivo. 3 dos capangas ficaram feridos e os outros 2 fugiram correndo. A notícia do confronto se espalhou rapidamente. O coronel Mendes, humilhado pela derrota de seus homens, jurou vingança contra Zeca. Começou então uma guerra particular que duraria meses e deixaria muitas vítimas pelo caminho. Durante as semanas seguintes, Zeca precisou estar constantemente alerta. Sabia que o coronel não desistiria facilmente e que enviaria mais homens para tentar expulsá-lo de suas terras. Luísa, sua esposa, vivia com medo, mas apoiava totalmente o marido na luta para defender o que era deles. O segundo confronto aconteceu 3 semanas depois. Desta vez, o coronel enviou 8 homens bem armados para cercar a casa de Zeca durante a madrugada. Porém, Zeca havia sido avisado por um vizinho solidário e estava preparado para o ataque. Usando seu conhecimento do terreno e sua habilidade excepcional com as armas brancas, Zeca conseguiu surpreender os atacantes. Em menos de 1 hora, 2 homens estavam mortos e os outros 6 haviam fugido feridos. A fama de Zeca como lutador invencível começou a se espalhar por todo o estado. Após esse segundo confronto, algo mudou definitivamente na personalidade de Zeca. Os vizinhos notaram que ele ficou mais sério, mais desconfiado, passou a dormir com as armas ao lado da cama e não saía de casa desarmado. Luísa tentava acalmá-lo, mas percebia que seu marido estava se transformando. O coronel Mendes, furioso com as sucessivas derrotas, decidiu usar sua influência política para prejudicar Zeca. Conseguiu que o delegado emitisse um mandado de prisão contra ele, acusando-o de perturbação da ordem pública e resistência à autoridade. Quando os soldados chegaram para prender Zeca, ele se recusou a se entregar. Dizia que não havia cometido crime algum, apenas defendido sua família e suas terras. O confronto com as autoridades marcou o início de sua vida como fugitivo da justiça.
Durante os meses seguintes, Zeca viveu escondido nas matas da região, sempre acompanhado de sua foice e facão. Luísa levava comida para ele nos esconderijos, arriscando sua própria segurança. Era uma vida difícil, mas o casal estava determinado a não se render. Foi durante esse período de fuga que Zeca cometeu seus primeiros atos que o transformariam numa lenda sombria do sertão. Perseguido e sem ter para onde ir, ele começou a atacar as propriedades do Coronel Mendes e de seus aliados, sempre usando apenas suas armas brancas. O primeiro ataque planejado aconteceu numa fazenda do coronel, onde trabalhavam alguns dos homens, que haviam tentado expulsá-lo de suas terras. Zeca invadiu o local durante a noite e enfrentou 6 vaqueiros que tentaram impedi-lo. 3 deles não sobreviveram ao encontro com o facão afiado de Zeca. A partir daquele momento, o nome de Zeca, do facão, passou a ser sussurrado com medo por todo o Piauí. As pessoas contavam histórias sobre suas habilidades sobrenaturais com as lâminas, sua coragem sem limites e sua sede de vingança contra aqueles que considerava seus inimigos. O Coronel Mendes, percebendo que havia criado um monstro, tentou fazer as pazes com Zeca. Enviou emissários oferecendo dinheiro e terras em troca da paz. Porém, Zeca já havia mudado completamente. Disse que não aceitaria acordo algum e que continuaria sua guerra até o fim. Durante o ano de 1920, Zeca realizou uma série de ataques contra propriedades ligadas ao Coronel Mendes e seus aliados. Sempre agia sozinho, sempre usando apenas seu facão e sua foice, sempre deixando sua marca característica. Em cada ataque, mais pessoas perdiam a vida diante da fúria controlada de suas lâminas. A polícia intensificou as buscas, mas Zeca conhecia o sertão como ninguém. Conseguia se esconder por semanas nas matas secas da Caatinga, sobrevivendo com raízes e caçando pequenos animais. Quando atacava, era sempre de surpresa, sempre certeiro, sempre letal. As autoridades começaram a oferecer recompensas por informações sobre o paradeiro de Zeca. Cartazes com seu rosto foram espalhados pelas cidades da região. Porém, muitos sertanejos simpatizavam com sua luta contra os poderosos e se recusavam a colaborar com a polícia. Luísa continuava sendo o único elo de Zeca com a vida normal. Ela conseguia encontrá-lo nos esconderijos e tentava convencê-lo a parar com a violência. Porém, percebia que seu marido havia se tornado outra pessoa, consumido pela sede de vingança e pela vida de constante perigo. Ao final de 1920, já eram contabilizadas 15 vítimas dos ataques de Zeca do Facão. Todas haviam sido atingidas apenas pelas suas armas brancas, sem que ele precisasse usar qualquer tipo de arma de fogo. Sua precisão e habilidade com o facão e a foice se tornaram lendárias em todo o estado. O ano de 1921 marcou o período mais sombrio e violento da trajetória de Zeca do Facão. Aos 26 anos, ele havia se tornado uma figura lendária no Piauí, temido por uns e admirado por outros. Sua guerra particular contra o Coronel Mendes e seus aliados havia se transformado numa campanha de terror que aterrorizava fazendeiros ricos por todo o estado. Durante os primeiros meses daquele ano, Zeca intensificou seus ataques. Não se contentava mais em atacar apenas as propriedades do Coronel Mendes. Qualquer fazendeiro que demonstrasse apoio ao coronel ou que colaborasse com as autoridades na caçada contra ele se tornava um alvo em potencial. O 16º ataque de Zeca aconteceu numa fazenda próxima à cidade de Oeiras. O proprietário, Joaquim Alves, havia oferecido dinheiro para quem trouxesse informações sobre o paradeiro do fugitivo. Zeca soube da recompensa através de seus informantes e decidiu dar uma lição ao fazendeiro. Na madrugada de uma sexta-feira, Zeca invadiu a sede da fazenda. Joaquim Alves tentou se defender com uma espingarda, mas não teve tempo de atirar.
o facão de Zeca foi mais rápido e o fazendeiro se tornou mais uma vítima da sede de vingança que consumia o sertanejo. 2 de seus vaqueiros que tentaram ajudar o patrão também não sobreviveram ao encontro com as lâminas afiadas de Zeca. A notícia desse ataque provocou pânico entre os fazendeiros da região. Muitos começaram a contratar mais capangas para proteger suas propriedades, enquanto outros simplesmente abandonaram suas terras e se mudaram para as cidades maiores. O nome de Zeca do Facão estava na boca de todos, sempre pronunciado em voz baixa e com medo. Durante esse período, começaram a circular histórias fantásticas sobre as habilidades de Zeca. Diziam que ele era capaz de cortar uma árvore pela metade com um único golpe de facão, que conseguia lançar sua foice a 50 metros de distância com precisão mortal, e que podia se mover pela caatinga como um fantasma, aparecendo e desaparecendo sem deixar rastros. O governador do Piauí, pressionado pelos fazendeiros influentes e pela imprensa, decidiu tomar medidas drásticas. Criou uma força policial especial, comandada pelo tenente Raimundo Nonato, com a única missão de capturar Zeca do Facão vivo ou morto. A recompensa por sua captura foi aumentada para uma quantia equivalente ao que um trabalhador comum ganhava. Em 5 anos, Zeca, porém, parecia sempre estar um passo à frente de seus perseguidores. Seus informantes espalhados pelo sertão o mantinham informado sobre todos os movimentos da polícia. Quando os soldados chegavam a um esconderijo, ele já havia partido há horas, deixando apenas rastros confusos que levavam seus perseguidores para direções opostas. Foi nessa época que Zeca começou a atacar não apenas fazendeiros, mas também pequenos comerciantes e até mesmo pessoas comuns, que de alguma forma haviam colaborado com as autoridades em sua perseguição. Sua personalidade havia se transformado completamente. O homem que um dia lutara apenas para defender sua família, agora se movia pela sede de vingança e pelo gosto pela violência. O 21º ataque de Zeca aconteceu numa pequena vila chamada São João do Piauí. Um comerciante local havia vendido informações sobre possíveis esconderijos de Zeca para a polícia. Quando Zeca soube da traição, decidiu dar um exemplo que ninguém esqueceria. Numa tarde de domingo, quando toda a vila estava reunida para a missa, Zeca apareceu no meio da praça principal. Vestido com suas roupas de couro, carregando seu facão na cintura e a foice na mão, ele chamou o comerciante pelo nome. O homem tentou correr, mas não chegou longe. Em frente a dezenas de testemunhas, Zeca executou o traidor com golpes precisos de sua foice. 2 homens que tentaram intervir também foram atingidos pelas lâminas de Zeca. Depois do ataque, ele olhou para a multidão apavorada e gritou: "Quem colaborar com a polícia contra mim terá o mesmo destino." Em seguida, desapareceu na caatinga tão rapidamente quanto havia aparecido. Esse ataque público marcou um ponto de virada na perseguição a Zeca. As autoridades perceberam que ele não era mais apenas um fugitivo comum, mas um homem perigoso que representava uma ameaça real para a ordem pública. O número de soldados destacados para sua captura foi dobrado e começaram a usar cães farejadores para tentar seguir seus rastros. Luísa, sua esposa, também começou a ser vigiada constantemente. A polícia esperava que ela os levasse até Zeca, mas a mulher era mais esperta do que pensavam. Quando percebia que estava sendo seguida, simplesmente não saía de casa, deixando o marido sem notícias por semanas. Durante os meses seguintes, Zeca realizou uma série de ataques cada vez mais ousados. Chegou a invadir uma delegacia na cidade de Barras, onde estava preso um de seus informantes. Usando apenas seu facão, enfrentou 4 soldados, matou 2 e libertou seu companheiro. O delegado, aterrorizado, se trancou em sua sala e só saiu depois que Zeca havia partido. O 27º ataque de Zeca foi talvez o mais audacioso de todos.
Ele invadiu a própria fazenda do Coronel Mendes, seu inimigo original. Durante a madrugada, conseguiu entrar na Casa Grande sem ser detectado pelos vigias. Encontrou o coronel dormindo em seu quarto e, finalmente, executou sua vingança pessoal. A morte do Coronel Mendes causou comoção em todo o estado. Era um homem poderoso, com conexões políticas importantes. Sua morte pelas mãos de Zeca do Facão mostrou que ninguém, por mais rico ou influente que fosse, estava seguro da fúria do sertanejo. Porém, a morte do coronel também selou o destino de Zeca. O governo estadual, pressionado pela família Mendes e por outros fazendeiros, decidiu usar todos os recursos disponíveis para capturar o fugitivo. Foi criada uma operação militar com mais de 100 soldados, divididos em pequenos grupos que percorriam constantemente o sertão em busca de Zeca. Durante esse período final, Zeca continuou atacando. Suas últimas 10 vítimas foram resultado de confrontos cada vez mais desesperados com soldados e capangas que tentavam capturá-lo. Ele já não escolhia mais seus alvos. Qualquer pessoa que representasse uma ameaça ou que estivesse em seu caminho podia se tornar vítima de seu facão ou de sua foice. O fim de Zeca do Facão chegou de forma inesperada, numa manhã de dezembro de 1921. Exausto após meses de fuga constante, ele havia se escondido numa caverna próxima ao rio Parnaíba. Um pastor de cabras que conhecia a região desde criança descobriu o esconderijo e avisou as autoridades. O tenente Raimundo Nonato organizou um cerco silencioso durante a madrugada. Quando o sol nasceu, Zeca estava completamente cercado por 20 soldados bem armados. Mesmo assim, ele se recusou a se render. Com seu facão numa mão e a foice na outra, partiu para o último confronto de sua vida. A luta durou poucos minutos, mas foi intensa. Zeca conseguiu ferir 3 soldados antes de ser atingido por vários tiros. Mesmo ferido mortalmente, ele tentou continuar lutando, brandindo suas armas até o último suspiro. Morreu aos 26 anos, exatamente como havia vivido seus últimos anos, lutando. O corpo de Zeca do Facão foi levado para Floriano, onde foi exposto publicamente para que todos pudessem ver que o terror havia chegado ao fim. Milhares de pessoas compareceram para ver o homem que havia aterrorizado o Piauí por mais de 2 anos. Luísa, sua esposa, conseguiu autorização para enterrar o marido no cemitério local. Durante o funeral, muitos sertanejos simples estavam presentes, demonstrando que, apesar de todos os crimes cometidos, parte da população ainda via Zeca como um homem que havia lutado contra os poderosos. Após sua morte, foram oficialmente contabilizadas 37 vítimas dos ataques de Zeca do Facão. Todas haviam sido mortas usando apenas suas armas brancas características, o facão e a foice que ele manejava com habilidade incomparável. Nenhuma das vítimas havia sido morta com arma de fogo, comprovando a lenda sobre sua preferência pelas lâminas. A história de Zeca do Facão se tornou parte do folclore piauiense. Durante décadas, pais contavam para seus filhos as histórias do sertanejo que enfrentou sozinho fazendeiros poderosos e soldados armados, usando apenas um facão e uma foice. Para alguns, ele era um bandido cruel. Para outros, um homem que lutou por justiça num mundo onde apenas os ricos tinham voz. Hoje, mais de 100 anos depois de sua morte, o nome de Zeca do Facão ainda é lembrado no interior do Piauí. Sua história serve como exemplo de como a injustiça e a opressão podem transformar um homem comum num símbolo de resistência, mesmo que pelos métodos mais violentos. A lenda de Zeca do Facão permanece viva na memória do povo piauiense, lembrando que no sertão brasileiro do início do século XX, a lei do mais forte ainda prevalecia, e que alguns homens estavam dispostos a lutar até as últimas consequências para defender aquilo em que acreditavam.
Por aqui ficamos com mais uma história falando de figuras que marcaram o Nordeste. Espero que todos tenham gostado. Confira. Se já está inscrito no canal, compartilhe para seus familiares. E até a próxima. Forte abraço.